Me que é, família de que fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Entre enterrar José Eduardo Santos ou deixar-se ser enterrado. Impasse do funeral revela desencontro entre ex-presidente da República e João Lourenço. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixou lá você. E a família? Segundo escreve aqui o site MSTV, por intermédio do José Gama, é isto mesmo. Entre enterrar José Eduardo Santos ou deixar-se de ser enterrado. Família? Olha, as autoridades continuam a observar o impasse, agora de modo irônico. Há duas opções. Ou João Lourenço enterra José Eduardo Santos, ou José Eduardo Santos enterra João Lourenço. Depois do período de desgaste nacional, o presidente da República vai escolher a primeira opção e escolher um outro momento para o enterro do seu antecessor para depois das eleições de agosto. É que depois do dia 24 de julho inicia oficialmente a campanha eleitoral e já não será do seu interesse político realizar enterro com campanha eleitoral. As campanhas eleitorais são feitas da democracia e da nossa cultura, não se misturam óbitos com festa. Queremos que o presidente da República irá respeitar a vontade da família, vai redefinir o seu calendário das inaugurações que foram atrapalhados com a morte de José Eduardo Santos. Já é estar dar sinais distribuindo tarefas. Há poucos dias orientou o ministro Adão de Almeida para inaugurar neste domingo pelas 10 horas da manhã um novo viaduto da entrada do Morro Bento, em Luanda. Orientou também o ministro da Defesa Nacional, João Liberdade, para uma próxima quarta-feira ir ao Cunene inaugurar a primeira fase da centralidade do Cuma. E também já mandou uma delegação chefiada pelo ministro da Construção, Manuel Tavares, e ir a Benguela para criar condições para sua própria deslocação à terra das acácias e rubras, visando inaugurar a chamada Califórnia, obras na Praia Morena, Bahia Farta e novas instalações da Universidade Catiavala Bula, na Catumbela. A caminho, ou melhor, o caminho é para frente, senhor presidente, respeitando a Constituição, a lei e a família, que é a primeira instituição criada por Deus na Terra. Por José Gama, fonte MSTV. Face a isso, o Angola 24 horas traz aqui outra notícia também dizendo que impasse do funeral revela desencontro entre o ex-presidente José Eduardo Santos e João Lourenço, família? E aí basicamente isso. O coordenador e observatório político-social de Angola disse que o impasse do funeral de José Eduardo Santos revela um desencontro entre o antigo e o atual presidente da República. E isso não é positivo para o MPLA. Fonte, Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Há coisas que já se vão vislumbrar. Obviamente que para o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder, não é nada positivo esta imagem de que havia um desencontro claro entre o presidente José Eduardo dos Santos e os seus apoiantes e os apoiantes do presidente João Lourenço, afirmou Sérgio Calundungo à Lusa. Para o líder do OPSA, o atual cenário de disputa do corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, que morreu há uma semana em Barcelona, Espanha, dá a sensação a nível exterior de que o partido, MPLA, não estará unido. Não é só unido em torno das figuras. É que as questões estruturantes que separavam o presidente João Lourenço do presidente José Eduardo dos Santos claramente que podem, não só do ponto de vista da imagem, obviamente que terá algum impacto negativo, neste sentido, ao partido, disse. Como o eleitorado, como as pessoas vão reagir a isso, vai depender muito da forma como esta clara e notória divergência de posicionamento é apresentada à sociedade, frisou. Angola observa hoje o último dos 7 dias de luto nacional em homenagem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, que morreu, há uma semana, numa clínica em Espanha, após semanas de internamento em coma induzido. Persiste a dúvida sobre a trasladação do corpo de Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos, uma vez que uma das filhas interpôs vários processos junto das autoridades espanholas responsabilizando as autoridades angolanas pela morte do pai. Uma delegação governamental angolana está em Espanha para tentar desbloquear o processo, tendo sido já constituído um advogado espanhol para o efeito, como disse hoje o ministro da Administração do Território angolano, Marcial Lopes. Atividades político-partidárias, como comícios no âmbito da pré-campanha eleitoral,
foram suspensas, em Luanda, em cumprimento do luto nacional em memória de José Eduardo dos Santos. Sobre as implicações do luto nacional nas atividades partidárias, sobretudo do MPLA e da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior partido na oposição, Kalundungo considerou que reinou bom senso e a suspensão das mesmas tem um impacto curto. Agora, sobre o impacto dos resultados eleitorais, acho que a morte de um ex-presidente da República não acredito, que por si só, que tenha um impacto significativo sobre os resultados numa campanha eleitoral, apontou. O que sim pode ter impacto é a forma como os diferentes atores vão gerindo este processo e, no caso particular, o presidente José Eduardo, a polêmica que surgiu, ou seja, a forma como diferentes atores vão reagir a isso tem muito mais impacto do facto de ele ter morrido nesta altura, argumentou. As quintas eleições gerais da história política de Angola estão convocadas para 24 de agosto, e a campanha eleitoral das 8 formações políticas, aprovadas pelo Tribunal Constitucional, arranca um mês antes. Sérgio Kalundungo entende, por outro lado, que João Lourenço, também presidente do MPLA, poderá reafirmar a ideia, na campanha eleitoral, de que se calhar parte do problema, em torno da morte de Eduardo dos Santos, é porque ele decidiu fazer um combate cerrado à bajulação, à corrupção e o nepotismo. Obviamente que, para muitos cidadãos, dizer que o Presidente da República veio a público e disse que iria fazer isto, combater a corrupção, mas terá feito? Até que ponto? Até que nível? Ou seja, os seus detratores irão continuar a insistir na tecla de que a ação foi meramente seletiva e isto sim poderá ter, eventualmente, um impacto negativo, concluiu o coordenador do OPSA. Pelo menos 14,3 milhões de eleitores, dos quais 22 mil no exterior, estão aptos para exercer o seu direito de voto nas eleições angolanas, que elege o cabeça de lista da candidatura mais votada como presidente da E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem porque temos notícia. Vocês não sabem a parte de nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a Fernando de Santos, para aprender a Fernando de Jolo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria só opinião que é muito importante, é muito melhor até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula.